na doce paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus para você. Jó, no capítulo 1, e vamos estar lendo a palavra de Deus no verso 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Só este versículo para o café de hoje. Nós vemos aqui que Jó foi um servo sincero, um servo exemplar. E eu sempre digo que quando saímos, por exemplo, de uma igreja a outra, sempre levamos uma carta de recomendação. Fulano ou fulana de tal, congrega aqui nesta igreja, é membro há tantos anos, tem tal e tal função. E você, quando chega em outra cidade ou em outro estado, você é bem recebido, você é recepcionado, você é acolhido. Mas a carta de recomendação de Jó não foi um pastor que deu, não foi um sacerdote que deu. A carta de recomendação de Jó foi o próprio Deus que deu. A Bíblia diz que Deus disse de Jó que ele era um homem temente, era um homem reto e ele desviava-se do mal. Que carta maravilhosa foi dada a Jó. Jó, ele levava uma vida de integridade. Jó buscava uma vida íntegra diante de Deus. Você quer ter uma carta de recomendação do próprio Deus? Seja íntegro. E a palavra íntegro, na sua originalidade, quer dizer inteiro. A palavra integridade quer dizer algo que não é quebrado, é algo que segue, é algo inteiro. Então, por isso a Bíblia fala inteireza de fé, inteireza de confiança e integridade. Exatamente isto. Você tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus com integridade. Então, na carta de Jó, uma das características dele era a integridade. Jó era íntegro, Jó agradava a Deus. Jó, além de íntegro, a Bíblia diz que Deus disse, ele é íntegro, ele é reto. Que coisa bonita. Também a Bíblia mostra que ele é justo. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Então, quando vivemos uma vida justa, uma vida íntegra, Deus nos recomenda. Isso não quer dizer que não venha sofrimento. Vem sofrimento, vem problemas, mas Deus cuida da gente. Outra coisa bonita que Jó tinha, ele era leal nos seus compromissos, ele era obediente às leis de Deus. E também, Jó, em primeiríssimo lugar, ele agradava a Deus. A Bíblia diz no Salmos 37, não te impacientes por causa dos malfeitores, dos malignos, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque como verdura murcharão. E aí ele diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. No mesmo Salmos, no versículo 37, a Bíblia diz, veja um homem sincero, e o futuro deste homem será de paz. Então,
apesar da dificuldade ou das dificuldades que Jó passou, mas ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem justo. E você? Quem você é? O que Deus pode dizer de você? Eu acho lindo quando a gente começa a ler o livro de Jó. Lá no capítulo 31, Jó começa a dizer a Deus: olha, Deus, eu não pus meus olhos em coisas vãs. Não, eu não fui alguém que desobedecesse tua palavra. Eu fui um homem que buscou a retitude, embora que Jó, nesse capítulo, ele começa a disse, olha, Deus, eu não fiz conserto com meus olhos, eu fiz conserto com meus olhos. Como eu ia olhar para uma virgem? Como eu ia trair minha mulher? Não, ele começou a declarar sua integridade e os seus deveres. Que coisa linda! Porque qual seria parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? E ele começa a dizer: olha, Deus, eu andei com verdade, o meu pé não se apressou para o engano. E ele segue dizendo: os meus passos se desviaram do caminho mau. E depois ele diz: o meu coração não se deixou seduzir por coisas vãs, por coisas más. Ele diz: eu não desprezei o direito do órfão e da viúva, eu os ajudei. Por isso que, com razão, Deus diz que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem justo, era um homem leal e era um homem obediente a Deus. Era um homem que agradava a Deus. Jó era riquíssimo. A Bíblia mostra, quando você começa a ler o capítulo 1, a Bíblia mostra que Jó era riquíssimo. Ele tinha muito poder, mas ele conservou-se reto. A riqueza não engodou a Jó a viver uma vida dissoluta. Não, ele tampouco não desprezava os pobres. Ele era temente ao seu Deus. Que coisa bonita. Que Deus nos ajude. A Bíblia diz que Jó cuidava da sua família, orava e jejuava por ela, fazia adoração a Deus pelos seus filhos. E por fim, Jó se desviava do mal. Nós vemos que Jó foi um homem que buscou a Deus. Jó foi um homem que agradou o coração de Deus e o próprio Deus o recomendou. Será que Deus poderia lhe recomendar hoje? O que Deus poderia dizer de você? Que você é um bom pai, é um bom marido, que você é leal, que você é sincero, que você é obediente, que você busca a Deus diariamente, que você intercede pelos seus filhos, que você busca o favor de Deus com humildade, com sinceridade e você anela a Ele? Será que Deus poderia te recomendar hoje? Pensa nisto, tome este café e tenha um bom dia, sabendo que Deus acompanha os teus passos. E a melhor recomendação para o homem não é a recomendação de outro homem. A melhor recomendação para o homem é a recomendação do próprio Deus. Tenha um bom dia com Jesus de Nazaré. Amém.